foram usados para me abençoar nesses últimos dias, nesse último mês. E eu gostaria de expor para vocês sobre a nossa necessidade como homem. Eu dei o exemplo de 2 homens desta comunidade, que na minha trajetória, os dois sofrendo, porque eu acredito que o pastor também sofreu pela morte do diácono, do irmão em Cristo, do amigo, do pai. E Deus usou esses homens para me abençoar. Necessariamente nós temos, o homem ele tem um papel de funcionalidade. Deus o criou para ser funcional. Nós existimos para ter funcionalidade. Faz parte da nossa característica de criação. Ser necessário. Quando o homem não é necessário na natureza, e isso no começo, nos primórdios da história, a tribo ou a família padecia, fraquejava. Ela passava fome, ou ela era engolida por inimigos, subjugada no mundo antigo, escravizada. A necessariedade do homem não se deu apenas pela força, mas também pela ação masculina na história. Isso não é ruim, é muito bom. Mas com o decorrer do tempo e da pecaminosidade no coração do homem, essa necessidade, esse ser necessário pode ter se transformado num ídolo. O homem tem a necessidade de se sentir necessário ou de provar que ele é necessário para que ele seja feliz ou realizado. E isso pode ser um grande problema. Antes de ler o texto, antes de falar mais alguma coisa, eu gostaria de propor um tema para que nós pensássemos. Homens necessários. Você é necessário na sua casa, no seu trabalho, você é necessário na igreja. Você se sente necessário? Falar desse assunto sobre a masculinidade redimida em Cristo, porque é dessa necessidade de homens com masculinidade redimida em Cristo que a nossa geração precisa, que o nosso tempo precisa, que a sua casa precisa, que a sua esposa precisa. A sua esposa precisa de um homem. Mas do que ela mais precisa é de uma masculinidade redimida. E eu separei um exemplo bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês. Seus filhos precisam de um homem em casa, mas não é qualquer homem. Há uma masculinidade que precisa ser redimida, e ela só é feita em Cristo. No seu trabalho, precisa de homem, mas não é de qualquer homem, qualquer tipo de homem. Nesta igreja, esta igreja aqui do Jardim Alvorada, precisa de homens, mas não homens como se veem nesse tempo, neste século e nessa cultura. E eu separei um exemplo bíblico para ilustrar e para nós meditarmos. Eu quero convidar você para fazer a leitura em Êxodo, capítulo 18, do verso 21. Eu ia ler só o verso 21. Acho que eu faço questão de ler do versículo 13 ao 21. Tudo bem? Se você tiver sem Bíblia, não sei se o texto vai ser projetado. Êxodo, capítulo 18, a partir do verso 13 até o verso 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei.
e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Versículo 21. Vocês podem ler comigo? Vamos ler juntos? Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Até o versículo 21. O pastor Alessandro já orou, eu já fiz uma introdução sobre homens necessários, masculinidade redimida em Cristo, que é o tipo de homem que a nossa geração precisa. A igreja, a sociedade, a família, seus filhos, a comunidade precisam de homens. Homens que são necessários, homens que são úteis na construção de uma sociedade, de um lar, nas questões de responsabilidade social. Foram homens que se responsabilizaram e assumiram demandas, lutaram guerras, legislaram leis, mudaram culturas. O papel masculino é muito importante na história. E uma família só está completa com um papel masculino sadio. Uma igreja só é uma igreja saudável se homens que foram redimidos em Cristo, salvos em Cristo, participam desta comunidade eclesiástica, dessa igreja, cumprindo o seu papel, sendo necessário. Mas tem um costume a ser dito, que é dito, imposto, às vezes nem é dito, mas é mais imposto por costume, de que igreja, oração, gastar tempo com a igreja, levar filhos para a igreja, é coisa de mulher. E as mulheres assumem esse papel mesmo. Eu não sei aqui, mas na minha comunidade as mulheres são maioria na igreja. E são muito fervorosas. E é assim geralmente pelo Brasil todo. Porque culturalmente se dissipou a ideia entre os homens de que buscar a Deus, a religiosidade, a igreja, levar os filhos para a igreja, é coisa de mulher. Coisa de homem é trabalhar, é ganhar dinheiro, é jogar futebol. São as coisas, é prover a casa. Sim, essas coisas também fazem parte do papel masculino, mas é um erro diabólico, demoníaco, enganoso e devastador na vida familiar, na vida da igreja e na vida da sociedade, quando um homem pensa que a vida espiritual não lhe diz respeito, não é uma prioridade para a sua vida, ou até mesmo não faça parte da sua natureza de masculinidade. Coisa de homem é ter um relacionamento com Deus. Coisa de homem é servir a Deus. Coisa de homem é fazer com que a sua família sirva a Deus. Eu separei um texto de Moisés para servir de ilustração a este tema. Porque o texto aborda um homem que foi chamado e vocacionado por Deus para ser libertador do povo hebreu do Egito para a terra prometida. E de fato, o texto que nós acabamos de ler, no capítulo 18, nos apresenta isso. Moisés já havia tirado o povo do Egito. Claro, com a mão poderosa de Deus, as 10 pragas, Deus abriu o mar vermelho. Agora este povo está no deserto, acampado no deserto, se preparando para Canaã, se preparando para o objetivo final. Há milhares de pessoas ali, e há demandas de que precisa de ações necessárias. Moisés, então, tenta cumprir o seu papel. Ele tenta cumprir as necessidades que lhe são impostas. E ele começa a fazer, de fato ele executa isso. Mas ele executa achando que ele é o único necessário para o povo. E aí
que nós erramos com a necessariedade masculina, o nosso papel masculino de necessário. É quando achamos que o fato de sermos úteis, o fato de homens serem necessários na sua postura masculina, nós acharmos que isso é suficiente, que nós não precisamos de mais nada e queremos fazer tudo sozinho. Moisés está acampado com o povo, chega Jetro trazendo sua esposa, Zípora, seus filhos, porque eles não tinham descido até o Egito, para não colocá-los em risco. Jetro então vê Moisés, faz uma festa, um banquete, eles celebram a noite, mas no outro dia Moisés, desde o amanhecer até o fim da tarde, está naquela demanda, e o povo em fila, em pé, sofrendo no sol, porque imagina, milhares de pessoas reunidas num deserto, sem uma infraestrutura adequada, sem supermercado, sem uma horta para comprar, sem poços suficientes para os animais, os poucos animais que este povo trazia. A demanda era muito grande, confusão, brigas, disputas, e Moisés então passa a executar o seu papel de líder, mas ele acha que ele é necessário sozinho. E Jetro então chama a atenção de Moisés, perguntando: o que é isso que você está fazendo? Ele fala: não, existe uma demanda, e eu sou necessário. Não é isso que ele diz? Se você observar os versos do versículo 15, é porque o povo veio a mim para me consultar. Moisés vai dizer no verso 15. E eu tenho que dar as demandas, ensinar a lei, aplicar a lei para esse povo, para que isso tudo se resolva. Eles me procuram. A resposta e o conselho de Jetro é: não é bom o que você está fazendo, porque você acha que você é o único necessário para que as demandas sejam resolvidas. E isso nos ensina algo sobre a necessariedade. Ela pode se transformar num ídolo no nosso coração. A gente acha que o nosso trabalho não vai acontecer se não for com a gente, e aí a gente se torna um escravo do trabalho. A gente acha que os nossos filhos precisam de muitas coisas, da melhor escola, da melhor viagem, das melhores roupas, dos melhores aparelhos tecnológicos. Então a gente se envolve para dar tudo o que é necessário. A gente acha que o lazer é necessário, então a gente se obriga a ter o nosso momento de lazer como prioridade, porque eu já passei dos 40, agora eu quero viver minha vida. Eu também quero curtir, e a gente vai ficando escravo daquilo que é necessário. Cuidado, para que o seu papel como necessário não seja um ídolo no seu coração, não seja um equívoco, achando que só você pode fazer as coisas. A sua esposa é necessária no teu lar, no teu casamento, na tua vida. Os seus filhos são necessários. Ouvi-los, brincar com eles, ensiná-los, partilhar. Moisés precisou ouvir: não é bom o que você está fazendo. Você está tentando fazer tudo sozinho. Mesmo que seja necessário e que você seja o escolhido de Deus para conduzir esse povo, há outro jeito. E o outro jeito é partilhar com homens que ajudariam Moisés a cumprir sua tarefa. A tarefa de Moisés é uma tarefa que envolve a nossa responsabilidade também, no nosso lar, na nossa igreja, na sociedade. A tarefa de Moisés envolvia: olha, você vai continuar, vou te dar um conselho aqui, versículo 19, Deus vai ser com você, continua representando o povo diante de Deus, orando e intercedendo por esse povo. Esse é o papel, esse é o papel da nossa casa. Homem que não ora, homem que não busca a Deus, homem que não procura envolver a sua família na casa do Senhor, nas coisas do Senhor, está falhando no seu papel primordial, no seu chamado primordial, de ser marido, de ser pai, de ser chefe da casa. O outro conselho de Jetro para Moisés continuar fazendo o que é necessário para a vida dele, é que representa o povo diante de Deus, leva as suas causas, ensina-lhes os estatutos. E muitas vezes nós achamos que
há tantas coisas necessárias que precisamos fazer e estamos falhando em conhecer os estatutos, a lei do Senhor para ensinar. Só pode dar o que tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece as Escrituras, não adianta você querer que os seus filhos recebam de você isso, porque você não vai poder dar. A sua igreja é a mesma coisa. Tem igreja que cobra que a igreja seja madura, mas os homens não estão estudando a Bíblia. E não estão ensinando a Bíblia uns para os outros. Deixa isso só para o pastor. Homens maduros formam igrejas maduras por causa da palavra. Ensina a lei. E ensino na igreja e para o papel do homem cristão não é uma coisa só para o líder religioso, um pastor ou um presbítero. Ele é um chamado para a igreja. Jesus deu uma ordem quando foi assunto aos céus. Qual foi a ordem? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu falei, tudo o que eu ensinei, tudo o que eu ordenei. Ensinem. O ensino faz parte. Você quer cumprir o seu papel necessário na sua vida, na vida que cerca você, nos seus familiares, na sua igreja? Ensine. Faça saber tudo. Onde eles devem andar através da palavra do Senhor. Agora vem o seguinte, Jétro dá um outro conselho. Escolham homens para serem chefes de 1.000, de 100 e de 10. Você vai escolher homens para ajudar você no auxílio. E você vai cuidar de um grupo menor, que vai prestar conta para um grupo maior, e para um grupo maior ainda. E você terá gestores de problemas. E vão chegar a você só aquilo que for uma demanda maior, ou que precisa de mais atenção. Há uma questão logística de como cuidar daquilo que é necessário. Jétro, então, dá este conselho. Escolha homens. Mas veja bem, e aí vem o versículo 21, e eu gostaria que o Sfalsim colocasse novamente o verso 21. Não é qualquer tipo de homem. E aí isso também é voltado para nós. O homem necessário hoje, na sua casa, não é qualquer tipo de homem. Ele tem pelo menos 4 características e princípios bíblicos que devem ser levados em conta. O primeiro deles, Moisés tinha que escolher homens para ajudar naquilo que era necessário, e estes homens necessários, eles em primeiro lugar tinham que ser capazes. Olha, a ideia de capacidade, é a ideia de estar habilitado para algo. Quando Jétro diz para Moisés, procura dentre o povo homens capazes, ele está dando uma característica de capacitação, sim, mas que estava habilitando aqueles homens. Olha, você tem uma demanda na sua casa, vou dar um exemplo. Você precisa que alguém leve seu filho para a escola, você tem um carro, aí você pede para alguém que não tem carteira levar. De certa forma, você está colocando alguém para levar o seu filho, ele pode até chegar lá, ou não. O cara não tem carteira, ele pode ser parado numa blitz, seu filho ficar pela metade do caminho e você ainda ser responsabilizado. Ele pode bater esse carro, seu filho morrer. Nossa, eu fui drástico agora, né? Mas você percebe que a habilitação é algo necessário para algumas tarefas? Estar habilitado para algo significa que eu consigo realizar aquilo. O grande problema é que às vezes a gente acha que as coisas, principalmente as coisas do Senhor, por serem espirituais, e as ideias que as pessoas têm das coisas espirituais, é que elas não precisam de preparo, de estudo, de dedicação, de empenho, de organização. E todas essas coisas são necessárias para estar habilitado. A minha pergunta é, eu, como homem que sou, tenho me preparado para estar habilitado às demandas da vida espiritual, da minha vida espiritual, da vida espiritual da minha casa, ou eu não? Ou eu deixo isso igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ou igual os Titãs, o acaso vai me proteger. Ao acaso.
Não, precisa haver diligência para ser capacitado, habilitado. A Bíblia diz que todo homem de Deus precisa ser treinado na palavra. Paulo vai ensinar isso a Timóteo, para que o homem de Deus seja habilitado em toda boa obra. Ou seja, capacidade. Você tem tido capacidade de ensinar os seus filhos a orar? Ou a oração é uma coisa estranha para você? Você tem sido habilitado a ensinar os seus filhos sobre as Escrituras? Ou as Escrituras é um mistério para você, uma dificuldade para você? A vida congregacional da igreja, você está habilitado a viver nela, a servir a ela? É preciso estar habilitado, inclusive, para ser um bom marido. Não é de qualquer jeito para se ser um bom marido. Não se é um bom marido com dinheiro. Não se é um bom marido com trabalho apenas. E essas coisas são necessárias. Não se é um bom marido apenas casando no papel. Há uma habilitação que precisa ser construída, há uma diligência. Procura entre o povo homens capazes. Não é qualquer um tipo de homem. Para algumas demandas, é preciso haver capacitação, habilidade. E nós precisamos nos preparar para isso. A minha pergunta é: eu tenho sido negligente e tentado ser necessário, e com isso eu me torno um problema porque não sou capaz? Ou eu tenho sido diligente, me esforçado, isso me incomoda e eu tenho buscado ao Senhor para buscar a habilidade de capacitação que vem do alto? Segunda característica, o segundo princípio que aqueles homens necessários precisavam. Eles eram necessários. Precisava escolher homens para ajudar Moisés de uma demanda. Primeiro é que eles fossem capacitados, não podia ser qualquer um. A segunda é que eles deveriam ser tementes a Deus. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus porque Ele pode nos mandar para o inferno? É temer a Deus, ter medo dEle porque Ele pode deixar de me abençoar, e se Deus não me abençoar, eu não vou prosperar, ou eu não vou ser feliz, ou sei lá, vou ficar doente? O que é temer a Deus? É ter medo dEle? Esse não é o princípio inteiro do que a Bíblia ensina o que é temor a Deus. A Bíblia fala muito sobre temor a Deus. Temer a Deus está presente no Antigo Testamento inteiro e no Novo Testamento massivamente. Falar do temor do Senhor é algo comum na Bíblia. Mas o que significa temer a Deus? Eu gosto de ensinar na minha igreja de uma maneira bem prática e bem simples. Uma definição bem prática e bem simples. Ela é pobre, mas ela é suficiente. Eu gosto dela. Temer a Deus é levar Deus a sério. Eu gosto de resumir assim, para mim resume bem. Temer a Deus, e agora eu vou complicar um pouco, só para vocês entenderem como a minha primeira definição, ela é boa. Temer a Deus é ter uma grande reverência sobre quem Deus é, seu caráter, seus atributos. É ter uma tremenda solenidade sobre diante dele, o Deus Santo, e nós sabemos que somos pecadores. Temer a Deus é ter tanta consideração por Ele, pela sua palavra, pelo seu mandamento e pela sua obra, que me faz convergir a minha vida em humilhação, respeito, zelo, medo. E aí sim, o medo mesmo, porque Deus, Ele é grandioso, bondoso, amoroso, mas também é terrível e justo. E todas essas coisas faz com que eu leve Deus a sério. Vou dar alguns exemplos. A mulher de Ló foi tirada lá de Sodoma e Gomorra, não é? E Deus deu uma ordem: não olhe para trás, não se apeguem com Gomorra, não tenham pena não olhem para trás, vão para o lugar do livramento. A mulher de Ló não levou a palavra do Senhor a sério e olhou para trás, ficou para trás, virou uma estátua de sal. Quem leva a Deus a sério, leva a palavra de Deus a sério, a lei de Deus, ele considera. Quem teme a Deus, leva a lei de Deus a sério.
Quem teme a Deus leva o caráter de Deus a sério. Você lembra de Isaías? Quando ele entra no templo e ele tem uma visão. Deus está dentro do templo, num trono, seres celestiais inimagináveis, serafins com 6 asas, voam em torno do trono de Deus, a fumaça. E ele ouve um cântico destes seres incríveis, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Isaías, eu estou vendo Deus, eu estou vendo o trono de Deus, eu estou vendo a glória de Deus. O que Isaías pensa? Vamos lembrar? Alguém aqui está familiarizado com a escola? Alternativa A, ele pensa assim: nossa, eu sou bom mesmo. Entrei no templo e Deus apareceu para mim, eu sou o cara. Eu sou o bicho da goiaba. Alternativa A. Alternativa B, e essa é a verdadeira. Isaías faz assim: ai de mim, eu estou perdido. Eu me dei mal. Deus está aqui. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros e o meu lábio não anda muito limpinho. Eu sou um pecador. Eu estou perdido. Ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido. Agora eu estou perdido. Deus está aqui. Qual que é a alternativa certa? É a B. Temor a Deus faz com que eu considere o ser de Deus. Ele é santo. Eu levo Deus a sério. A minha pergunta, diante da necessidade que a minha família tem, do meu trabalho, da minha provisão, da minha masculinidade, da minha igreja, inclusive, que ela precisa, no meu caso, eu sou pastor, como o pastor Alessandro, eu tenho feito isso, eu tenho sido um marido que teme a Deus, ou eu vivo como se Deus não existisse, ou eu vivo como se Deus, eu falo de Deus, eu tenho frases sobre Deus, de vez em quando eu clamo sobre Deus, mas na hora de tomar decisões, na hora de proceder, eu vivo como se Deus estivesse ausente. Os teólogos modernos chamam esse tipo de prática de ateísmo prático. Porque assim, o cara não diz que Deus não existe, ele diz que crê em Deus, ele professa uma fé, ele até vai à igreja, mas na prática ele vive como se Deus não existisse. Moisés tinha que escolher homens tementes a Deus. Tudo que os seus filhos mais precisam não é do seu sucesso profissional, é do seu temor a Deus. Tudo que a sua mulher mais precisa não é de um marido forte e viril. Eu estaria perdido, eu sou baixinho, pançudo, barrigudo e estou ficando careca. Minha esposa precisa de um homem que teme a Deus, que leva a Deus a sério. E homem que leva a Deus a sério, ele procura ter a imagem de Cristo sobre ele. Ele vai ler o apóstolo Paulo dizendo: maridos, amem a vossa esposa como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela, morreu por ela, para que ela fosse pura, santa. Criem os seus filhos no temor do Senhor e na disciplina do Senhor. Olha que coisa fantástica. Quem leva a Deus a sério, ou seja, quem teme a Deus, é necessário num mundo onde as pessoas dizem sobre Deus, falam sobre Deus, pregam sobre Deus, falam o nome de Deus várias vezes, tem chavões como o sangue de Jesus tem poder, que repete na boca das pessoas, mas não tem consideração suprema sobre quem Ele é, sobre o que Ele ordenou e sobre o que Ele faz. Vivem como se Deus não existisse. A sua casa precisa de um homem que teme a Deus. Esta igreja precisa de homens que façam como Isaías, temam a Deus. A minha igreja precisa de homens que temam a Deus, que levam Deus a sério. Terceira virtude, ou terceira característica, terceiro princípio que Jetro vai dar para Moisés, além de capacidade, que tem a ver com a habilitação, temor a Deus, levar Deus a sério, uma alta consideração solene, piedosa, santa, de temor diante de Deus. Terceiro lugar, o versículo diz: homens de verdade. O que te faz um homem de verdade?
Vai sair na live, né? O que te faz um homem de verdade? Alguns pensam que é aquilo, os órgãos genitais que nós temos entre as pernas. De fato, no nosso gênero, isso nos faz um homem do sexo masculino. Mas ser um homem de verdade é mais do que isso. Muitos agem como héteros, né? Agem masculino, de uma maneira máscula, mas não são homens de verdade, porque não tem integridade, não tem caráter. Jetro está se referindo a homens de verdade como caráter, integridade. Sabe, você pode procurar nos dicionários definições de integridade e de caráter. Uma pessoa de caráter é gostoso descobrir não só pelo dicionário, mas na prática. Você já deve ter encontrado homens de caráter. Homens que a palavra deles vale. Não precisa de um documento escrito e reconhecido firme. Isso pode até acontecer, mas não precisa. Você apertou a mão dele. Homem de caráter é o homem que não trata pessoas só pelo que ele pode receber dela. O homem de caráter tem que ter alta consideração, por exemplo, pelas mulheres. Ele olha para as moças na rua, adolescentes, que às vezes estão com roupas que, misericórdia, e ele vê filhas. E ao invés dele se sentir um lobo devorador, ele tem compaixão daquelas meninas. O homem de caráter é assim. O homem de caráter olha para as mulheres e vê irmãs, mães, tias, amigas. Agora, homens que são só o gênero masculino, muitas vezes eles se comportam como um pedreiro. Eu já trabalhei de servente de pedreiro. Fui um péssimo servente de pedreiro, diga-se de passagem. Trabalhei para o pai do meu primo Adilson. Só não fui mandado embora porque era meu tio. Verdade. Recebi até um apelido. O tio Edson me deu um apelido, morcego. Porque onde tinha uma sombra, eu estava. Eu só queria trabalhar na sombra. Mas é engraçado trabalhar na construção civil. Rapaz, os caras mexem com mulher, mexe até com bujão de gás. Se o bujão de gás passar em cima do carro com aquele vestidinho que as mulheres põem, eles assobiam o bujão de gás. Eles mexem com tudo. Integridade tem a ver com formação, uma capacidade espiritual de caráter, de ser íntegro. Homem de verdade é o homem que é íntegro. Eu gosto de uma frase do Billy Graham, pastor idoso que já morreu, que Deus o tenha. O Billy Graham, ele tem uma frase que diz assim, se você perdeu bens materiais, você não perdeu nada. Vai trabalhar, vai conquistar de novo, talvez você tenha até coisa melhor. Se você perdeu a sua saúde, você perdeu, mas perdeu pouco. Ainda tem muita coisa, mas você perdeu. Agora, se você perdeu o caráter, a sua integridade, não resta mais nada. Homens de caráter, na igreja, nos púlpitos, está faltando homem de caráter no púlpito dessas igrejas. É ou não é, pastor Alessandro? Eu ligo a televisão, fico assustado. Falta de homens de caráter, homens de verdade no púlpito da igreja, no conselho, como diáconos, no serviço cristão. Faltam homens de verdade nas casas, nas famílias, para os seus filhos, nas escolas. Está faltando homem de verdade na política. Está faltando um homem de verdade. Ser necessário envolve ser um homem de caráter íntegro. E por fim,
última virtude que Moisés deveria procurar para as necessidades. Estes homens eram necessários. Eles não podiam ser avarentos. Isso aqui parece que é menos importante. Não. Preste atenção nisso. Porque a Bíblia inteira, do Antigo ao Novo Testamento, vai pregar contra a avareza. Jesus, no Novo Testamento, vai comparar a avareza como Mamon, um ídolo sobre a riqueza. Quem ama o dinheiro está servindo a dois senhores. O apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos, que amam o dinheiro, caem em muitas ciladas e se perdem. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus, em outra circunstância, vai dizer que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que sai. E a avareza está na lista daquilo que contamina o homem. O avarento, ele não apenas ama o dinheiro, ele vive para o dinheiro. Por isso o dinheiro é um ídolo, porque ele ocupa o lugar de Deus na sua vida. O dinheiro então vai ter que satisfazê-lo. E é assim que as pessoas têm vivido, buscando a satisfação que o dinheiro pode dar. O problema do ídolo é que ele sempre promete muito, mas cumprir já é outro problema. Moisés tinha que escolher homens que não fossem gananciosos e avarentos. A necessidade disso hoje, colocada em prática, é que precisa ser exercitada por nós. Porque a nossa relação com o dinheiro precisa ser saudável. Nós precisamos dele. Ele faz parte das nossas relações, do nosso sustento, da nossa manutenção, do nosso equilíbrio familiar, da nossa previdência diante de demandas. Dizer que a gente não precisa de dinheiro seria uma utopia. A questão prática é: qual é o papel que o dinheiro ocupa na minha vida? Ele é a força motriz? Ele é aquilo que me impulsiona? É a minha prioridade? Se o dinheiro for a sua prioridade, eu preciso que você entenda, se for a sua maior necessidade hoje, que você pode estar no caminho da avareza. Nem tudo que o seu filho precisa é de dinheiro. Envolve dinheiro. Esses dias tive uma lição muito poderosa na minha casa. Eu mudei de casa, de uma casa de 200 e poucos metros, eu fui para uma de 80. Do centro da cidade, eu fui morar no sítio. Estrada de chão, barro. E eu fiquei preocupado. Falei, meus filhos não vão gostar disso aqui não. É uma necessidade. Então, a gente levou tudo, colocamos tudo lá, nesses dias. Foram dias difíceis, porque muito trabalho, muita demanda, muitas necessidades a serem colocadas em prática ali na casa. A morte do meu tio. Meus filhos me viram chorar de uma maneira como eles nunca me viram antes. Distância, a gente ficou sem carro esse mês. A gente ficou sem carro. E eu nunca vi meus filhos tão felizes. Meu filho matou uma pombinha. Eu sei que está na live, né? Mas ele comeu pombinha. Matou, tem que comer. A minha filha foi para a faculdade de bicicleta. E no primeiro dia que ela tentou ir de bicicleta, com a bicicleta que ela tinha, não deu muito certo. Eu me atrasei, ela estava com medo, insegura, ela não pôde ir de bicicleta. Foi até o irmão Heraldo que levou ela, deu a carona, né? O Heraldo veio comigo de Paranavaí para cá, me trouxe, na verdade, e
não consegui ir de bicicleta como ela queria. A faculdade acabou ficando mais perto, porque na rodovia, a gente mora perto ali, dá menos de 3 quilômetros, mas tem a estrada de chão. Quando foi 10 horas da noite, ela saía 10h30, eu falei, eu vou levar a bicicleta, vou empurrando. Eu fui pedalando com a minha bicicleta e com a bicicleta dela, até chegar na faculdade. Cheguei quase morrendo, suado que nem um porco, que vai ser morto no Natal, no Ano Novo, né? Porco é morto no Ano Novo, né? E eu cheguei lá esbaforido. Terminou a aula da faculdade. E quando a minha filha viu as 2 bicicletas na porta da faculdade, e de que eu tinha ido buscar ela para ir de bicicleta, essa menina dançou. Ela comemorou dançando. É bem verdade que ela caiu de bicicleta num areião que tinha lá na estrada de chão. Mas tudo isso fez parte da aventura. Tudo isso para ensinar para a gente que às vezes a gente acha que os nossos filhos precisam ir para a Disney, que eles precisam estudar na escola mais cara. O que eles precisam é amar os estudos. O que eles precisam é de um pai presente. O que eles precisam nem sempre envolve dinheiro. Há homens que têm muito dinheiro e que são casados com mulheres que gastam muito dinheiro, mas não dão a elas o amor do caipira que compõe uma bela moda de viola para sua morena. Tem coisas que não se trata de dinheiro. Jesus sabe disso. 4 virtudes de Jetro-Deus, todas elas apontam para Cristo. Todas elas apontam para Cristo. E eu quero terminar. Sim, porque Ele é capacitado. Jesus foi o único habilitado a substituir o nosso lugar, porque não pecou, e cumprir a obra de justificação para nos salvar. Ele era o único habilitado para estar na cruz e nos redimir. Essas 4 virtudes apontam para Cristo. Por quê? Porque Ele temeu ao Pai. Ele temeu a Deus, e todas as suas atitudes foram por temor e obediência, reverência, amor e zelo para com o seu Pai Celestial. Ele mesmo diz várias vezes nos evangelhos, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Se isso não for temor a Deus, eu não sei mais o que é. Todas essas virtudes apontam para Cristo. Homem de caráter, íntegro, inteiro. E o apóstolo Paulo, quando vai falar de maturidade, varonilidade, ele usa esse termo em Efésios. Ele vai dar um exemplo de um modelo de alguém maduro, um modelo de alguém maduro. Ele fala assim, para que nós cheguemos à varonilidade, ou seja, a maturidade de Cristo. Jesus tem caráter, integridade. E por fim, Ele abriu mão de toda a riqueza celestial para se fazer pobre, servo, se entregou em nosso lugar, para nos fazer herdeiros. Nós que não éramos dignos e não somos dignos, Ele nos transformou herdeiros de toda a sua herança celestial. Jesus não é avarento. O que nós precisamos de Cristo na nossa vida, porque quando Cristo é Senhor da nossa vida, nós nos tornamos os homens necessários que este mundo precisa. Você quer ser um homem de verdade, se pareça com Jesus. Você quer ser um homem capaz, conheça os mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Você quer aprender a se relacionar com o dinheiro, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque quando Jesus for o Senhor da sua e da minha vida, absolutamente, nós seremos os homens necessários na nossa casa, na cidade, nesta igreja. Que Cristo resplandeça sobre nós, que a mente dele esteja em nós, que o agir dele esteja em nós, mais de Cristo, menos de nós. Posso orar por você? Vamos nos colocar em pé.
Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelos irmãos que me ouviram com tanta atenção que fiquei até constrangido e não vi o tempo passar. Obrigado a Deus porque a tua palavra nos exorta e nos estimula também a sermos homens de verdade, capazes, temente a Deus e não avarentos. As necessidades e demandas da vida precisam de homens necessários, mas que foram homens redimidos em Cristo, porque é isso que a nossa geração precisa. Em nome de Jesus.